Muito bem, então dando prosseguimento, né, com relacionado à Semana da Arte Moderna, o que a gente vai perceber? Vamos lá. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, né? Então, o que acontece? Com a união de vários artistas, eles buscavam justamente essas modificações, né, da liberdade de produção dos artistas, né? Então, os nacionalistas eles estavam em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. E não se tinha, porém, um programa definido, ou seja, sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Então, o que a gente pode observar? Que os artistas que estavam presentes nessa semana, né, eles buscavam ter a sua própria identidade. Assim, claro que muitas correntes artísticas eram obtidas através do que vinha de fora, né, das tendências, das vanguardas europeias. Porém, os artistas que participavam da semana, eles não procuravam deixar que isso se tornasse uma coisa mais totalmente influenciada pelos movimentos europeus. Porém, era uma coisa mais livre, uma coisa mais leve de expressão, né? Então eles procuravam trabalhar justamente isso. A gente tem aí uma imagem de uma pintura chamada Morro Vermelho, de Lazar Segal, né? E aí a gente pode ver, ela data do ano de 1926. Então, assim, eles buscavam, os artistas modernistas, eles buscavam caminhos para que se pudesse se desvirtuar de uma vez por todas de toda essa influência europeia, né, que foi exercida durante muito tempo aqui no nosso país. Então, essa identidade, essa identificação própria, ela contribuiu bastante para que o evento tivesse uma proporção muito grande. Até hoje se fala na Semana de Arte Moderna aqui no nosso país. Bem, aí pessoal, agora nós temos um cartaz, né, um cronograma com o que iria acontecer nos dias que se sucederam a questão da Semana de Arte Moderna, né? Então a gente vem aí o primeiro dia de apresentações, né, que foi uma segunda-feira, dia 13 de fevereiro, né, em que pôde-se observar que a casa estava cheia e foi a abertura oficial do evento, né? E espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. Então, o que foi que aconteceu? Quando as pinturas e as esculturas, as obras de arte começaram a ser mostradas, divulgadas para o público, então foi um misto, né, de espanto e de repúdio, né? Foi uma coisa que causou muito calor, muito furor, né, na sociedade, né? E o espetáculo, né, a semana, ela teve início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada de A Emoção Estética da Arte Moderna, né? Então, assim, vocês podem ver aí no cartaz, né? Tudo bem detalhado, né? A conferência de Graça Aranha, a participação do músico, né, do maestro Villa-Lobos, né? Teve também a conferência de Ronald de Carvalho, né? E
outras apresentações, né, que foram realizadas, né, nesses dias que sucederam, né? E nesse dia tudo transcorreu em certa calma, né? Apesar de acontecer essas reações do público de espanto e de repúdio, de certa forma tudo aconteceu de uma forma bem tranquila. Já no dia 15 de fevereiro, né, Guiomar Novaes era para ser a grande atração da noite. Contra a vontade dos demais artistas modernistas, aproveitou um intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti Del Picchia sobre a arte estética. Então, a atração principal da noite foi a palestra de Menotti Del Picchia. E o que foi que aconteceu? Ele apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos, né, como miados, latidos, grunhidos, né, enfim, que se alternam e confundem com aplausos, né? Então foi aquele misto, né? O povo aplaudia e reclamava, vaiava e vários barulhos eram vistos e ouvidos, né? E quando o Ronald de Carvalho leu o poema intitulado de Os Sapos, né, de Manuel Bandeira, que era um poema criticando abertamente o parnasianismo, que era uma corrente literária da Europa, né, da vanguarda europeia, e os seus adeptos, ou seja, as pessoas que tinham o parnasianismo como uma fonte literária muito grande, o público ele fez coro atrapalhando a leitura do texto, né? Foi uma coisa muito, como digamos, com muitas vaias, né? Uma coisa muito mal entendida, né? Uma coisa que realmente pegou muito mal. E a noite acabou em algazarra, ou seja, foi uma tremenda confusão. E aí nós temos aí o poema, né? Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi. Foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joia, sem joio, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então isso aí foi o motivo para que acontecesse toda essa algazarra, né, quando houve a apresentação de Ronald de Carvalho, né?
No dia 17, foi uma sexta-feira, foi o dia mais tranquilo da semana, né? Os ânimos já tinham se acalmado e onde aconteceram as apresentações musicais do maestro Villa-Lobos, né? Com participação de vários músicos. E o público já estava reduzido, né? Ele se comportava mais com respeito. Até que aconteceu uma cena inusitada, né? Até que Villa-Lobos entra de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com chinelo. E aí o que foi que aconteceu? O público ele interpreta a atitude como futurista e desrespeitosa e vai ao artista impiedosamente, né? Porém, essa atitude de Villa-Lobos nada mais foi do que o que ele explicaria mais tarde, né? Que não era nenhum tipo de modismo, né? Não era nenhum tipo de atitude desrespeitosa, né? Mas sim que ele estava com o calo inflamado e por isso que ele não calçou um sapato, né? Então, o Villa-Lobos, um dos grandes mestres da cultura do nosso país, né? Um dos maiores maestros que o nosso país já teve, né? Ele se apresentou, né, dessa forma, mas não era nada demais, era justamente só um calo inflamado, né? E aí a gente tem um cartaz da época, né? A gente vê a grafia amanhã, né, com a letra N no final. O último grande festival da Semana de Arte Moderna com o concurso de Villa-Lobos, no Saguão do Teatro, exposição de pintura e escultura. Olha como era escrito daquele tempo, né, na década de 20, né? Nós podemos observar aí, né, a questão da grafia das palavras. Entretanto, acredita-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido originalmente o alcance e a amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento, né? Então, assim, de princípio, achou-se que não atingiu a toda a sociedade brasileira naquela época a amplitude, o alcance que deveria ter sido, né? Mas o que a gente pode observar é que alguns jornais, algumas revistas da época, eles parecem não ter dado aquela divulgação que realmente a semana merecia, né? Mas o que foi que aconteceu? A exposição de arte, por exemplo, né, a parte da exposição, ela parece não ter sido coberta pela imprensa da época. Somente teve nota publicada por participantes da semana que trabalhavam em jornais como Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Graça Aranha, né, que eram os 3 conferencistas, né? E o que foi que aconteceu? Essas ideias, né, que foram postas na parte da exposição de arte, ela só foi divulgada porque alguns artistas que trabalhavam nos jornais da época, eles colocavam notas, né, falando um pouco sobre essa exposição. E o que foi que aconteceu? Essas ideias desses artistas, eles causaram um grande alarde na imprensa, ou seja, causou muita conversa, muitos assuntos, né? Muita coisa que alguns concordavam e outros não, né? Mas que se sucedeu de certa forma tranquila, apesar de acontecerem alguns fatos, né? Mas já do meio para o final da Semana da Arte Moderna, tudo já aconteceu de uma forma bem mais tranquila. Aí se contrapõe um pequeno ponto que diz assim, ó, a semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com um valor histórico e cultural, talvez inimaginável naquela época. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos, por isso ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas pleiteando a mesma herança. Então, o que foi que aconteceu? Durante aquele período da Semana de Arte Moderna, devido à questão dos veículos de comunicação que eram muito escassos, talvez não se teve aquele alcance que alguns esperavam. Porém,
quando passou-se alguns anos, né, e evidentemente as décadas foram passando, percebeu-se a grande importância dessa semana, né, para a arte aqui no nosso país, né? E ficou muito bem dividido as tendências, né, as tendências diferentes, e que contribuíram bastante para que essa semana, depois de um certo tempo, ela pudesse realmente alcançar aquela questão de todo mundo ficar conhecendo o que foi acontecido naquela época, enfim. E aí a gente tem um quadro muito conhecido, né, o quadro Café, de Cândido Portinari, que está até hoje no Museu Nacional de Belas Artes, né? Então ele é um dos quadros, uma das pinturas mais conhecidas dentro da Semana de Arte Moderna, dentro do modernismo. É uma imagem que simboliza a questão. Tem muitos quadros, mas esse é um deles que simboliza a questão da Semana da Arte Moderna. Bem, aconteceu a Semana de Arte Moderna, e aí alguns movimentos literários eles começaram a surgir na década de 20, né? Alguns movimentos literários. Então a gente vai destacar três, né? O Movimento Pau-Brasil, certo? O Movimento Verde Amarelo e Grupo ANTA, e o Movimento Antropofágico, né? Esses três movimentos eles se destacaram um pouco depois da Semana de Arte Moderna, né? E o que acontece? A principal forma de divulgação dessas novas ideias, elas se davam através das revistas, né? Então as revistas da época, elas deram um destaque muito grande para essa questão da semana, né? E duas revistas elas tiveram bastante destaque, foram a revista Claxon e a revista de Antropofagia, né? Então essas duas revistas elas puderam se destacar bastante, né? E aí esses movimentos eles tiveram repercussão justamente pelo que essas duas revistas elas procuravam destacar. Bem, agora a gente vai ver cada um desses movimentos. Vamos iniciar pelo movimento chamado de Movimento Pau-Brasil. Então, o Movimento Pau-Brasil foi um movimento artístico lançado no Brasil em 1924 por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, né? E o que esse movimento ele buscava encontrar, o que ele buscava apresentar, né? Ele apresentava uma posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, e que foi inspirado nos movimentos de vanguarda europeus, devido às viagens que Oswald fazia à Europa. Então, o que foi que aconteceu? Então, Oswald de Andrade, ele ia muito à Europa, né, em suas viagens, e o que foi que aconteceu? Ele buscava aquela poesia ingênua, né, aquela redescoberta do mundo e do Brasil, né, aquele período, buscava aquela identidade. E esse tipo de movimento, ele exaltava a inovação da poesia, ou seja, uma poesia bem mais nova, uma poesia bem mais atual, o primitivismo, né, e a era presente, né, as ideias, os eventos que estavam sendo difundidos naquele tempo. E ao mesmo tempo que exaltava esses aspectos, né, ele repudiava a linguagem retórica na poesia, né? Aquela parte retórica, né, de mais ideias, né, ainda meio engessadas, né? Tudo isso era repudiado justamente por essa retórica que existia. E nisso aparece a convivência dialética, né, do primitivo e o moderno, né? O primitivo e o moderno eles começam a conviver, né? E o nacional e o cosmopolita é o que vem de fora, né? Nacional e cosmopolita, que é o que vem de fora, né? Exterior, sendo ideologicamente a raiz do movimento antropofágico. Então essas ideias opostas elas vão ser mais encontradas no movimento antropofágico, né?
O segundo tipo de movimento que a gente pode observar é o movimento verde-amarelo e grupo da ANTA, né? A gente vai ver por que tem essa denominação, né, de grupo da ANTA, né? E esse movimento, aliás, esses movimentos culturais, eles são decorrentes da Semana de Arte Moderna em 1922, né? Então, o que foi que aconteceu, né? Na literatura tem por característica textos patrióticos, ufanistas e a idealização do país, ou seja, como o próprio nome diz, movimento verde e amarelo busca aquela busca da identidade, do amor, do patriotismo, né? Que como a gente estava no ano de 1922, estávamos no centenário, né? No primeiro centenário da independência do nosso país, então buscou-se isso, né? Essa questão do ufanismo, do patriotismo, né? Então os textos eram voltados justamente para a pátria, né? E principalmente a idealização de um país com muitas ideias inovadoras, né? E esse movimento ele tem características formais, né? Os versos são livres, não tem aquela preocupação de ter rima, né? Não tem a preocupação da métrica, né? Na questão dos versos, em estrofação e discurso não linear, ou seja, então era uma coisa muito livre, dispersa, né? Não tinha aquela coisa rígida, né? Era uma coisa totalmente livre, uma coisa muito à vontade, né? Que os artistas tinham, né? Então foi trabalhado dessa forma. Recusando todo e qualquer contágio com ideias europeias, este movimento é uma reação às intenções primitivas do pau-brasil. Então ele já vai de encontro, né, com esse tipo de movimento. E o que foi que aconteceu? Os principais líderes desse movimento foram Cassiano Ricardo, Menotti Delpicchia, Plínio Salgado e outros, né? E o grupo acabou caindo num nacionalismo ufanista, ou seja, eles caíram muito naquela questão do patriotismo, daquele nacionalismo exacerbado, né, de amor à pátria e aquelas coisas todas, e eles escolheram como símbolo das ideias a anta, né, que tinha uma função mítica na cultura tupi. Então, assim, daí o nome Grupo da Anta, né, porque eles escolheram esse animal como símbolo desse movimento, né? Então, em 1926, ele se converteu, ele passou de ser chamado de Movimento Verde e Amarelo para o chamado Grupo da Anta, que seguia uma linha de orientação política nitidamente de direita, né, da qual sairia na década de 30 o integralismo de Plínio Salgado. Então, aí já no final da década de 20 para início da década de 30, meio que se dissolveu nessa questão desse movimento, né, que durou um tempo, né, aqui no nosso país, mas justamente ele buscava essa questão do patriotismo, né, essa questão do nacionalismo, né, por isso que era chamado de Movimento Verde e Amarelo e consequentemente depois de Grupo da Anta, devido a essa denominação que foi colocada. E aí agora a gente chega no manifesto antropófago, né, ou antropofágico, né? O que é esse manifesto antropófago ou antropofágico, né? Ele foi um manifesto literário que foi escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 1928, que tinha por objetivo repensar a dependência cultural brasileira, ou seja, que dependência era essa? Depender de outros estilos, né, de outros estilos artísticos. Então, esse manifesto escrito por Oswald de Andrade, ele quebrou esse paradigma que existia de que só haveria algum tipo de manifestação artística se fosse de vindos de fora, né? Não era isso, né? E o que era propiciado? Ele propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas e sua reelaboração com autonomia, né, transformando o produto importado em exportável, certo?
E o nome do manifesto recuperava a crença indígena. O que era essa crença indígena? É muito importante. Guardem esse nome, antropofagia, né? Que os índios antropófagos, eles comiam o inimigo, ou seja, eles matavam, né, o inimigo e aí eles cortavam, né, esquartejavam, vamos dizer assim, né, os pedaços. E por que eles faziam isso? Porque eles, na mente deles, eles supunham, né, que estavam assimilando suas qualidades, ou seja, eles se alimentavam da carne do inimigo. Se ele fosse uma pessoa muito inteligente, né, eles estariam adquirindo essas qualidades. Mas era uma coisa totalmente impensada, né, uma coisa que realmente, se a gente for parar para pensar, não tem nem sentido, né? E aí a gente tem um exemplo da imagem da revista de antropofagia, né? E aí a gente tem exemplo de índios, né? Justamente representando esse movimento antropofágico, né? E esse manifesto, né, foi publicado na primeira edição da revista de antropofagia, que era um dos meios de comunicação responsável pela difusão do movimento antropofágico brasileiro. Então a gente pode observar isso. E qual era a característica da linguagem do manifesto, né? Como é que era feito? A linguagem do manifesto é majoritariamente metafórico, contendo fragmentos poéticos bem-humorados e torna-se a fonte teórica principal do movimento. Ou seja, através desse tipo de linguagem que se deu, né, os textos são levados para o humor, evidentemente, e isso se tornou a principal fonte teórica, né, desse movimento, do movimento da antropofagia. Aí nós temos um quadro chamado A Lua, de Tarsila do Amaral, que também é um dos quadros mais conhecidos dentro da Semana de Arte Moderna, né? E ele fala que o manifesto antropofágico foi um marco no modernismo brasileiro, pois não somente mudou a forma do brasileiro de encarar o fluxo de elementos culturais do mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, a característica brasileira da arte, acendendo uma identidade tupiniquim no cenário artístico mundial. Então, esse movimento ele veio quebrar de uma vez por todos aqueles elementos culturais, né? E quando a gente tem evidências, né, da arte se divulgando, se propagando em nosso país, e a gente procura ter aquela identidade de que realmente a gente vai ter produções 100% brasileiras, né? A gente tem aquela convicção de que a Semana de Arte Moderna não foi em vão, pelo contrário, ela até hoje é motivo de muito estudo, de muito questionamento, né? É tanto que depois da Semana de Arte Moderna, como vocês estão podendo ver, apareceram outros tipos de movimentos para justamente fortalecer ainda mais essa semana, né? Essa mostra de valores, né? Então, o movimento antropofágico foi aquele que talvez dos três foi o que mais realmente alavancou a Semana de Arte Moderna. E aí nós chegamos com dois dos quadros mais famosos, né? Se não os mais famosos, né, dessa exposição. Primeiro vou começar pelos Operários, né, que é uma pintura de Tarsila do Amaral, que está no acervo artístico cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. Vocês podem ver aí vários rostos de pessoas. E aí agora a gente tem o quadro mais conhecido da mostra, né, da Semana de Arte Moderna, o modernismo, que é o Abaporu, de Tarsila do Amaral. Então esse aí, o Abaporu, para mim é a obra de arte que mais simboliza essa questão do modernismo, né, da Semana de Arte Moderna, né? Um desenho bem abstrato, um desenho bem bonito, bem legal, né? Bem chamativo. Então esses dois quadros, juntamente com o quadro do café que nós vimos anteriormente, eles representam bem essa questão do modernismo. Mas o Abaporu da Tarsila do Amaral é aquele marco, né, dentro do modernismo.
E para finalizar, gente, a gente tem aí agora os nomes dos principais artistas que iniciaram o modernismo no Brasil e que participaram da semana, né? Então esses artistas eles participaram, né? Iniciaram o modernismo no Brasil, que foram eles: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, o maestro Heitor Villa-Lobos, um dos maiores gênios da regência aqui no nosso país, né? Ele que criou aquele tema da Voz do Brasil nas rádios, né? Heitor Villa-Lobos, né? O nome daquela música é o Guarani, né? E muitos outros participaram também dessa semana, que realmente foi uma semana muito importante dentro do cenário cultural do nosso país. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido muito da disciplina, dos conteúdos, que vocês possam se aprofundar ainda mais nos seus estudos, tá? E aí a gente começou fazendo uma breve recapitulação da parte da arte egípcia, né? A questão da civilização egípcia, da contribuição que ela teve, né? Na questão cultural. Depois a gente passou pelas artes indígenas, né? A questão do grafismo, a questão da pintura corporal, a questão dos costumes, né? A gente passou também pela arte africana, né? Dos povos africanos, que também tem uma riqueza muito grande de valores, né? A gente passou pelas artes visuais, né? Mais recentemente vimos também a arte rupestre, né? Que é aquela arte que é encontrada em pedras e dentro das cavernas, né? E por fim a gente finalizou, evidentemente, com a Semana de Arte Moderna, que, como eu falei para vocês, foi aquela semana realmente em que todas as produções literárias referentes à cultura arte do nosso país, elas deram aquele realmente pontapé inicial para que tudo fosse mudado dentro do nosso país, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, que vocês se aprofundem bastante nos conteúdos, tá bom? E que vocês tenham muito êxito nos estudos de vocês, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom é meu desejo para vocês, o professor Vanderlei, tá bom? E até mais. Tudo de bom, pessoal.